Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você já sabe, pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número está aí na tela, é o 99163-7905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766, e o nosso e-mail, gama@riopreto.sp.leg.br. Lembrando que estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você também acompanha o nosso programa em tempo real. Aproveita, curta, compartilhe, deixe seu comentário lá, que é muito importante para a gente. Bom, e no programa de hoje vamos falar do processo de transição do governo federal, né? A transição que tem entre seus integrantes o rio-pretense Aloísio Nunes, o Aloísio que integra o Grupo de Trabalho das Relações Exteriores. E na transição do governo estadual, só para registrar, destaque aí para o ex-vice-prefeito de Rio Preto, o Eleusis Paiva, que inclusive foi anunciado futuro secretário de Estado da Saúde. E nós vamos falar também da decisão do Supremo Tribunal Federal, que negou uma ação da OAB e reconheceu a constitucionalidade de promotores ficarem ao lado do juiz na sala de audiência, mesmo quando é uma parte interessada, né? Está dando muita polêmica. Mas a gente vai começar o programa falando do processo de transição do governo federal. E, para isso, recebemos aqui no nosso programa hoje o ex-senador e ex-ministro das Relações Exteriores, o rio-pretense Aloísio Nunes, como eu disse, que ele que integra o GT, o Grupo de Trabalho, justamente das Relações Exteriores. O Aloísio está aqui no Zoom comigo, a quem eu agradeço demais por estar aqui com a gente. E antes de a gente falar do trabalho, já começo. Temos chance de ter o Aloísio novamente na chancelaria, no Ministério de Relações Exteriores. Senador, obrigado, viu? Obrigado, Alexandre. Muito prazer estar com você novamente. Eu acho que não existe a menor hipótese de eu voltar a ser ministro. Se eu voltar, Relações Exteriores seria, evidentemente, uma maravilha, eu gostaria muito. Mas, evidentemente, eu não estou mais em condições de assumir ministério. Porque eu imagino que o presidente Lula queira montar um ministério, organizar um ministério que reúna as competências ao apoio político que ele possa contar no Congresso Nacional. Vai precisar muito do Congresso, né? Como? Vai precisar muito do Congresso, né? Vai precisar muito do Congresso. Ora, eu sou membro de um partido pequeno hoje em dia. O PSDB é um partido que tem 13 deputados. Juntando com Cidadania, que estamos na federação, vai o quê? Para 18? O fato é que é um partido pequeno, não é capaz de agregar aquilo que o presidente Lula precisa em termos de governabilidade do Congresso. Por outro lado, infelizmente, o PSDB tomou a decisão de não participar, não ser nem a favor nem contra o governo que vai entrar. Eu digo infelizmente porque eu penso que o PSDB poderia contribuir com suas ideias, com a sua tradição, com a sua posição política, digamos, de ponderação, de moderação. O Brasil precisa muito de moderação e ponderação nesse momento de tanto extremismo. É uma pena, o PSDB resolveu que não participa. Nem é governo, nem é oposição, ou seja, está no limbo, não é nada. Porque eu não sou membro eu sou membro de um partido que não vai participar do governo. Por essa razão, eu penso que há uma menor hipótese de eu vir a ser convocado para assumir o ministério. Nem esse, nem qualquer outro, sabe, Alexandre? Porque eu acho que eu já cumpri o que eu tinha que fazer, fiz o que eu tinha que fazer na minha vida política. São quase 40 anos de atividade política incessante. Eu já ocupei vários ministérios, por 3 vezes eu fui ministro, fui secretário de Estado, secretário municipal. Procurei fazer aquilo que estava ao meu alcance para defender aquelas ideias que, no meu entender, eram as mais corretas em cada circunstância. E já gostou. E sou também um homem idoso nessa altura, né? Eu tenho 77 anos, felizmente tenho vigor físico, capacidade intelectual ainda intacta, mas chega uma hora que você precisa se recolher
e ficar mais próxima da família, dos amigos, viajar mais frequentemente para Rio Preto, né? E por isso é que eu não vou ser convidado, não serei convidado, e se for convidado, eu agradeço, mas não participo. Muito bom. Bom, como eu disse, o Aloysio integra aí a transição dentro daquela proposta do presidente eleito Lula de formar uma frente ampla, tentar pacificar o país. Dentro desse contexto, senador, eu começo perguntando para o senhor, ainda antes de a gente entrar nas relações exteriores em si, qual que é o principal desafio do governo Lula que se inicia em 1º de janeiro de 2023? Eu vou por 2 itens: a fome, a pobreza ou pacificar o país? Qual que é o maior desafio aí? Eu acho que essas coisas se conjugam, sabe, Alexandre? Porque fome e pobreza você combate com políticas públicas, com políticas governamentais, com grande articulação entre Estado, União, municípios, sociedade civil. A sociedade civil é absolutamente indispensável para qualquer programa sustentável de combate à fome e redução da pobreza. E tudo isso precisa, para existir e funcionar bem, precisa de um clima político mais sereno, que convoque as pessoas a colaborarem umas com as outras, independentemente da eleição que acabou de acontecer ou da eleição que virá. Portanto, eu penso que um combate eficaz à pobreza, à fome, que infelizmente aumentou muito no Brasil nos últimos anos, nesse governo Bolsonaro, exige um clima político que leve as pessoas a colaborarem. União, Estado, municípios, sociedade civil, legislativo, colaborando em torno de um mutirão em favor do desenvolvimento social. Porque, no fundo, nós estamos falando de desenvolvimento social, né? Quando se fala em redução da pobreza e combate à fome. Ok. E aproveitando esse gancho também aí dos manifestos, enfim, nem alguns atos aí até de terrorismo, o pessoal em frente a quartéis, como convencer essas pessoas, enfim, a retomar a normalidade de suas vidas? O que está acontecendo? Essas pessoas, quem são? São financiadas? Qual que é a avaliação, o senhor, com a sua experiência, faz aí desses movimentos antidemocráticos, enfim, em alguns casos até golpistas? Bem, eu acho que esse é um movimento que se faz contra o resultado da eleição. Não estamos falando ainda do governo do presidente Lula. É contra o resultado das eleições. Porque o presidente Lula fez um governo muito inclusivo. Se você lembrar de como foram os governos que ele exerceu, que ele dirigiu no Brasil, não foram governos radicais, não foram governos petistas no sentido estrito, foram governos de bastante composição política, né? Nós mesmos no PSDB, em muitos momentos, que fomos um partido de oposição ao governo Lula, em muitos momentos nós colaboramos com o governo para implementar determinadas políticas para as quais ele pediu o nosso apoio e nós participamos com as nossas ideias e com os nossos votos. Mas que foi um governo, o Lula não é um radical. Lula já não era, e hoje, especialmente agora, com a idade, com a experiência, né, com o conhecimento do mundo que tem, ele vai fazer um governo que procure congregar as pessoas. E esse panorama aí da transição é um sinal disso, né? Então, é um movimento de pessoas que contestam o resultado da eleição. Isso acaba se esgotando, porque a eleição está aí, está resolvida, né? Em algum momento, as pessoas vão voltar para casa, dizer, olha, não adianta ficar na porta do quartel, perturbando o trânsito. Está na hora de tocar a vida para frente. Quem quer trabalhar em política, continuar contestando o governo, contestará com os caminhos pelos meios que são legítimos da democracia, especialmente o caminho eleitoral. Daqui a 2 anos haverá eleições, o Bolsonaro sai do governo, provavelmente vai querer liderar uma oposição. O líder de oposição não pode sair como uma vaca brava, derrubando tudo, ele tem que ter momentos em que ele compõe, né? É assim que se faz com a oposição num país diverso e grande como o Brasil. Então as coisas vão voltar ao normal, né? O próprio partido do presidente Bolsonaro, o PL não é um partido radical,
Nós temos um líder do PL, uma das figuras importantes do PL, que é deputado por Rio Preto, o Mota, não é? Então, ele que dirige o PL. O Mota é um sujeito de experiência, de grande experiência sindical, de negociação, de trato amplo das questões setoriais a qual ele estava ligado, e é um bom deputado. Não vai querer, não vai, evidentemente, eu não posso atribuir ao Mota, ao meu amigo Mota, um propósito golpista, tocar fogo no país. Não é nada disso. Então, acho que a tensão vai baixando. Agora, na medida que o governo Lula começa a funcionar, aí surgem pontos de apoio ou de fricção com esse segmento, esse ou aquele interesse. Amanhã ele adota uma política para educação, que contraria a opinião de gente que pensa diferente, que já atuou, enfim, que vão trabalhar contra, vão fazer movimento contra a proposta, digamos, por exemplo, da educação. Né? Mas aí é o governo funcionando. Né? Quem não está contente com a eleição Lula, e foi uma eleição muito dura, uma diferença de 2 milhões de votos, no eleitorado muito grande, mais de 100 milhões de eleitores, a eleição foi apertada. Né? Não será do interesse do presidente ficar esticando a corda, confrontando a outra metade do eleitorado, que na verdade é a metade do eleitorado. Sim. E nem acredito que essa metade do eleitorado vai querer virar a mesa. Né? Existem elementos radicais dentro do bolsonarismo e que não correspondem, que não são a totalidade daqueles que votaram no Bolsonaro. Então, essas coisas vão voltar ao normal. Sem dúvida. E, ó, chega uma hora, Alexandre, não dá mais para ficar na porta do quartel, passando a mão no muro do quartel, interrompendo o trânsito nas rodovias, chateando as pessoas. Né? Vai chegar uma hora que isso acaba, né? Você tem que trabalhar, tem que tomar vida, tem que estudar. Tem que acabar. Inclusive, o senhor falou que o PL não é radical. Vamos lembrar que o PL foi vice do Lula nos 2 primeiros mandatos com o Zé Alencar, né? O Valdemar, que hoje contesta as urnas, era aliado do Lula. Aliás, como que o senhor viu essa contestação do PL no TSE e a decisão do ministro Alexandre de bloquear o fundo partidário, aplicar uma multa aí milionária, 22 milhões. Tem fundamento essa decisão do ministro? Olha, eu li a decisão do ministro Alexandre Moraes, foi publicado ontem à noite, né? Sim. Há um sentimento, quem conhece minimamente o sistema eleitoral, a tecnologia das eleições e mesmo o direito brasileiro, sabia que não havia a menor hipótese dessa ação prosperar. A menor hipótese. Uma ação que visa, segundo a minha opinião, e o próprio Alexandre diz isso, o ministro Alexandre diz isso na sua decisão, é mais para manter, é mais um estímulo para esse pessoal mais radical continuar aí fazendo movimento de contestação das eleições. Porque, de qualquer maneira, esse é o público, uma parte do público que apoia, que votou no presidente Bolsonaro. Mas a decisão do ministro Alexandre é absolutamente incontestável, uma ação inepta, no sentido jurídico, né? E inepta do ponto de vista do mérito também, uma coisa que não tinha nem pé nem cabeça. E levou na cabeça, por lá em cabeça, uma multa que é uma multa que decorre daquela figura processual que se chama litigância de má-fé. É você usar da justiça, recorrer à justiça, não com o objetivo de ter justiça, mas de criar confusão. Tumultuar, né? É. Ok, bom, tá aí. Mas também aí está encerrado, sabe, Alexandre? Isso aí também está encerrado. Era um movimento que ele tinha que fazer e tal, para o partido dele, para o Bolsonaro. Agora acabou. Agora ele que pague a multa ou recorra. E tem dinheiro para pagar a multa, sabe? Porque o fundo partidário é milionário no Brasil. Infelizmente, você pega partido que não tem um deputado, não tem nada de representação e tem hoje em dia 3, 4 milhões de reais para sustentar uma burocracia que geralmente se reduz à família do dono do partido. Então, infelizmente, os partidos têm muito dinheiro e esses 22 milhões de reais não faz nem cócega no fundo eleitoral do PL. Do PL. Lembrando que a decisão abrangeu toda a coligação ali, PL, PP, me parece, sim, republicanos, enfim. Bom, vamos avançar, senador, vamos falar do seu trabalho aí, que é a transição nas relações exteriores. O que o senhor já teve acesso, enfim, já conversou com o atual ministro, já se reuniram com os embaixadores? O que o senhor pode dizer
da radiografia atual do Ministério das Relações Exteriores e qual que vai ser o desafio do presidente Lula nessa área? Veja, só voltando atrás um minutinho, Alexandre, se você me permite, esse processo de transição de um governo para outro é um processo que hoje está disciplinado por lei. O presidente Fernando Henrique tomou a iniciativa de enviar ao Congresso um projeto de lei que foi aprovado, que disciplina como é que deve ser feita a transição de um governo para outro. Para evitar gaveta trancada, evitar que o governo que entra não comece absolutamente no escuro, sem saber o que estava acontecendo e tal. Então, é um processo de transição, que é regrado por lei. Existe a presença do Tribunal de Contas da União fiscalizando, sabendo se as informações estão sendo prestadas ou não. Enfim, tudo isso, felizmente, começou a partir de uma decisão, de uma transição exemplar, que foi a transição entre Fernando Henrique Cardoso e Lula, o primeiro governo Lula. Em verdade, nós tínhamos, de um lado, Fernando Henrique, que é um grande estadista. Dessa vez, infelizmente, temos alguém que acha que ganhou a eleição, que é o Bolsonaro. Mas, enfim, o fato é que esse processo, Bolsonaro ou não, está regrado por lei. Os ministros atuais são obrigados, por lei, a mandarem informações para o governo que virá, para o próximo governo, através de um grupo de transição. Esse grupo de transição, Alexandre, ele não é um novo governo. Esse grupo não vai fazer governo, entendeu? As pessoas acham, o que vocês vão fazer como programa de governo? Não. É um diagnóstico, né? É um diagnóstico. Mais até, quer dizer, menos até, se você quiser. Porque o programa de governo já está lá, no Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos que pegar esse programa de governo, nessa parte de relações exteriores, e ver, dentro desse programa, quais são as providências que o governo que virá, através do novo ministro, deverá tomar logo no início do governo. E, para isso, nós estamos juntando informações. Informações sobre compromissos oficiais que já foram assumidos pelo governo que entra, pelo governo que sai, porque há uma continuidade na vida do Estado brasileiro. O Estado brasileiro não se interrompe nas eleições, ele continua existindo. Compromissos assumidos, visitas que já foram prometidas de um lado ou de outro, a questão orçamentária, quais são as necessidades orçamentárias imediatas. Por exemplo, hoje está nos jornais que o Brasil precisa pagar a FAO, que é a Organização Internacional para a Alimentação, para os Alimentos, a FAO, precisa pagar 5 bilhões de reais, que são as cotas que o Brasil, as anuidades que o Brasil, como sócio, tem que pagar. Se não pagar, perde direito a voto. Então, isso tem que ser providenciado no orçamento, não é? E assim outros organismos internacionais. As negociações que estão em curso, negociações da União Europeia com o Mercosul, já foram concluídas. Quais são as dúvidas que existem hoje para implementar, para que esse acordo seja ratificado pelo Congresso, pelos parlamentos europeus, não é? Nós temos que tratar de alguns assuntos que são muito urgentes, como, por exemplo, as sabatinas dos diplomatas para ocupar postos no exterior. Os diplomatas para ocupar postos têm que ser sabatinados pela Comissão de Relações Exteriores do Senado e o seu nome depois ser aprovado no Senado, pelo plenário do Senado. Isso é uma continuidade. Há postos que estão vagando, outros que vão, portanto, é necessário supri-los. Enfim, são coisas dessa natureza, sabe? Que estão sendo, que nós vamos fazer. Agora, o Ministério das Relações Exteriores é um ministério bem organizado. É o primeiro ministério organizado, criado no país. Há 200 anos, com a independência do Brasil, criou-se o Ministério das Relações Exteriores para negociar com Portugal e com a Inglaterra os termos da separação, né? Foi o primeiro ministério. Foi criado juntamente com o Ministério da Justiça, que era o Ministério do Reino. Eu tenho, olhando um pouco para o meu passado, eu ocupei esses dois ministérios, da Justiça e das Relações Exteriores. E o titular de ambos era o José Bonifácio de Andrade Silva. Então, você tem uma continuidade, uma carreira diplomática preenchida por critério de mérito. Enfim, é um senhor ministério. E não houve, com exceção do primeiro período do governo Bolsonaro, os primeiros 2 anos, em que houve uma reversão muito grave de uma série de
de linhas de trabalho que correspondem digamos, à fisionomia diplomática do Brasil, que foram revertidas. Agora, com a entrada do ministro atual, o ministro França, as coisas entraram no rumo normal, entendeu? No rumo que é da tradição da diplomacia brasileira. E o Ministério está fornecendo todas as informações que precisava fornecer, segundo aquele cardápio criado, aquele cardápio que consta da lei a que me referi, da lei do Fernando Henrique. Então, aí a coisa não tem muito problema. Agora, você pega ministérios onde houve terra arrasada. O Ministério da Cultura, por exemplo, não ficou nada de pé, nada. Imagina que houve um ministro da Cultura que faz um discurso, copiando um discurso do Goebbels, né? Ministro nazista da propaganda, ministro de propaganda nazista do Hitler. É uma coisa absurda. O Ministério da Educação, que teve 4 ministros, né? Programas foram descontinuados, parcerias que foram rompidas. Na saúde também, situação grave de meio ambiente, né? O meio ambiente, então, nem se fale, né, Alexandre? Então, essas coisas, esses outros setores vão demandar muito mais trabalho, mais trabalho. E a questão do orçamento, que hoje é a questão que ocupa a imprensa, que está chamando a atenção de todo mundo. Pois é, eu fico imaginando se o Bolsonaro tivesse ganhado a eleição de fato, como ele ia cuidar do país com esse orçamento que está no... Não podia, o Alexandre, é uma coisa grave. Ele não ia cumprir as próprias promessas dele. Pela cabeça do Guedes, que passa por um figurão da economia. Uma pessoa que andou rodando vários governos aí, acabou sendo aceito pelo Bolsonaro. Mas não é nada disso. A gente prepara um orçamento que não fica de pé. O Bolsonaro não teria condições, se fosse reeleito, você bem lembrou, de governar com base nesse orçamento. As coisas não fecham. A começar por uma promessa que foi reiterada pelo presidente desse Auxílio Brasil de R$600. Então, isso tem que ser arrumado. Legal. Em negociação entre o governo que vai chegar, do Lula, e o Congresso. Senador, vamos voltar às relações exteriores, a área do senhor aí que o senhor está atuando. Bom, como o senhor disse aí, principalmente nos 2 primeiros anos ali, com Ernesto Araújo, se eu não me engano, até numa formatura ali de diplomatas no Rio Branco, ele disse que isso era um orgulho, o Brasil ser um pária mundial. Ser um pária, quer dizer. Isso, e aí rompeu gerou com uma grande França. Vergonha por parte dos diplomatas. Eu mesmo senti vergonha alheia, né? Arrumou briga com a China, depois declarou apoio com o Trump, o Biden ganhou, enfim. O senhor acha que o Lula retoma esse prestígio? Ele pôs na cabeça a ideia de botar tropas, abrir a Amazônia para tropas norte-americanas para ameaçar a Venezuela. É uma coisa absolutamente fora de propósito. Os próprios militares brasileiros reagiram a isso com indignação. Né? Qual é o seu... Não, a questão é, nós vamos conseguir retomar essa diplomacia externa? O Lula já deu uma amostra ali na COP que tem prestígio internacional, inclusive a ponto de cobrar mudanças no Conselho de Segurança da ONU. O senhor acha que isso é possível ou ali ele só falou para... que ele criticou, inclusive, o poder de veto dos membros do Conselho de Segurança? Sim, essa é uma tese recorrente do Lula e também foi nossa, do PSDB. Mudança no Conselho de Segurança da ONU, que foi organizado em 1947 e cuja configuração não corresponde mais ao panorama atual das relações internacionais. Né? Agora, o Lula é um grande personagem da política mundial. É um grande personagem. Personagens como o Fernando Henrique, o Lula, são personagens que se distinguem. Se ele chegar numa reunião que tiver vários presidentes, ele é imediatamente o centro das atenções. Por tudo, pelo Brasil, pelo aquilo que o Brasil representa e poderá vir a ser cada vez mais, como hoje a maior potência ambiental do mundo, por aquilo que nós temos hoje como no nosso patrimônio brasileiro, que ninguém nos tira, poderá tirar se destruir, mas o Brasil hoje é um player importante no equacionamento do grande problema da humanidade hoje, né, que é o aquecimento global. Agora, ele tem todas as condições disso. Já começou a ver o que foi a presença dele em Sharm el-Sheikh, que é a COP27,
Oportunidade, o Alexandre, que foi perdida pelo presidente Bolsonaro, eu não entendo como é que pode. Você sabe que quando eu estava no governo, na transição, eu entreguei ao meu sucessor, que é o Ernesto Araújo, toda a organização prontinha da COP 25, que seria realizada no Brasil. Tudo estava organizado. Nós trabalhamos durante 2 anos com diplomatas experientes, está tudo negociado, tudo pronto para o Brasil sediar uma grande COP, que são as conferências periódicas de avaliação do Acordo Internacional sobre o Clima. Bom, pronto. Era para entrar e chutar em gol. Surfar. Surfar, um absurdo maravilhoso. Eu falei, entreguei para o Ernesto Araújo, o ministro está aqui e tal. Vamos ver, etc. e tal. Não fizeram. Então, perdeu-se uma oportunidade, que vai ser resgatada rapidamente quando fizemos a COP 28, né, aqui no Brasil. O Lula quer trazer para 2025, né, a COP aqui. Exatamente. Eu acho que é a COP 28, se eu não me engano. Sim, em 2025. Bom, e bastou só um parênteses, senador, bastou ali a vitória do Lula que a Alemanha e Noruega já... Imediatamente destravou o Fundo Amazônia, que era um dinheiro que estava parado no BNDES. Foram, acho que, 2,5 bilhões de dólares parados no BNDES, para ser aplicados em projetos de desenvolvimento sustentável da Amazônia. Bom, então, lá foi um show. Nós já vamos começar a preparar na transição, essa é uma coisa que tem que começar desde já a trabalhar para a organização da COP, que vai ser realizada na Amazônia. Imediatamente as relações com os nossos vizinhos se normalizaram. Isso, eu ia perguntar para o senhor. É uma regra que ninguém pode descumprir em sã consciência. O presidente da República do Brasil precisa, pelo menos, conversar, ter algum tipo de relação com o presidente da República da Argentina. Né? Até hoje, Bolsonaro não falou com o presidente Fernandes. Então, isso aqui rapidamente já começa a chegar. Eu recebi agora, ontem, uma mensagem do ex-chanceler da Venezuela, o Arreaza, que me disse, olha, que bom, vamos poder retomar o diálogo com o Brasil. Isso não quer dizer que nós vamos concordar com o que eles fazem na Venezuela, mas retomar o diálogo entre 2 vizinhos. 2 estados, né? 2 estados, sendo que na Venezuela nós temos uma presença grande de brasileiros e que demandam assistência consular. 50 mil brasileiros vivem lá para poder lavrar um termo de nascimento ou certidão de óbito, tem que ir para a Colômbia, porque os consulados foram fechados. Então, tudo isso se resolve muito rapidamente. Muito rapidamente. Perfeito. Eu ia até perguntar para o senhor essa relação com os vizinhos, principalmente os considerados bolivarianos, o senhor já falou, né? Argentina, Bolívia, a Venezuela. O país escolhe o governo que quer. Né? Não importa a ideologia, né? Aí é questão de Estado. Nós tivemos com a Venezuela um problema, porque o Venezuela fazia parte do Mercosul, né? Um membro do Mercosul. E a Venezuela, houve na Venezuela uma ruptura do processo democrático, do processo constitucional. Houve uma eleição, a oposição ganhou a eleição e o presidente Maduro desconsiderou o resultado da eleição e convocou uma constituinte. Pois é. Isso foi considerado uma ruptura democrática. Que é o que querem fazer no Brasil, né? Exatamente, uma ruptura democrática. E a Venezuela foi suspensa do Mercosul por decisão unânime, inclusive decisão de um representante de um governo de esquerda. O Uruguai era um país dirigido pela Frente Ampla, então, uma frente de esquerda. Suspendeu, mas nunca rompemos relação com a Venezuela. Sempre procuramos criar pontes, diálogo, para atender a várias questões, inclusive a questões de segurança de fronteira. E fizemos isso. Né? Agora, chegou o Bolsonaro e rompeu. E isso é muito ruim, não pode. Vai ter que retomar e retoma fácil. Senador, rapidinho, vamos estar encerrando o nosso tempo. A guerra na Ucrânia, o Brasil, de alguma maneira, o Bolsonaro tentou ali, até foi para a Rússia dias antes do conflito. O Brasil tem algum poder de influência para, enfim, tentar intermediar? A gente sabe que a diplomacia brasileira é reconhecida pela sua multilateralidade, nunca declarar apoio
a A contra a B. É possível tentar alguma coisa aí nesse sentido? O presidente Bolsonaro foi, como você lembrou, foi à Rússia e fez bem em ter ido à Rússia. Foi bom em ter ido. É uma coisa positiva para obter garantias de fornecimento de fertilizantes, né? É uma coisa boa, positiva. Eu penso que está acima da nossa capacidade de influência. Sinceramente, seria... Muita pretensão. Não vamos nos meter a balão. Vamos cuidar bem, Tá certo. especialmente a nossa posição aqui na América Latina, e ter um bom desempenho naquilo que o Brasil é reconhecidamente bom para fazer. Paz mundial, meio ambiente, direitos humanos, promoção. Essas coisas o Brasil é bom e é respeitado por isso. Tá certo, gente. Tá aí o ex-senador, ex-ministro de várias pastas, rio-pretense Aloysio Nunes, que integra o governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Senador, quero agradecer ao senhor. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. E antes de terminar, quero o palpite do senhor para o jogo do Brasil daqui a pouquinho. 2-1 para o Brasil. Então tá. Legal. Quer falar mais alguma coisa, senador? Algo que a gente não abordou? Só mais uma vez agradecer a gentileza do seu convite. Tem a questão da China, que a gente poderia falar, mas infelizmente nosso tempo está terminando. Quiser falar só um pinguinho da China, que é o maior comprador, aí, o maior importador de alimentos, proteína animal do Brasil, e com quem andamos nos estranhando, né? O chinês ele recebe aquelas malcriações que Bolsonaro e seu ministro fizeram, mas guarda isso num lugar assim, num potezinho, num lugar perto da pia, perto do filtro da cozinha, um lugar fresco, deixa lá, mas ele não mexe com isso muito tempo. Eles são um país milenar, quer dizer, uma coisa que... Pragmáticos, né? São muito sutis e pragmáticos e sabem que o Brasil é muito importante. O Brasil é um grande destino de importação, digamos, de investimento chinês. É impressionante. Eu estou preparando agora, inclusive, uma participação numa iniciativa aí, uma mesa redonda promovida pela Fundação Getúlio Vargas. É impressionante a quantidade de investimentos chineses no Brasil. Eu mesmo tenho uma propriedade aqui em Ponta Linda, que herdei do meu pai, e está arrendado por uma grande empresa chinesa, a COFCO, empresa produtora de uma grande multinacional de alimentos. E além de ser o nosso principal comprador dos nossos produtos, a China será sempre e cada vez mais um parceiro importante no Brasil, cada vez mais influente nas relações internacionais. O Brasil tem que ser amigo da China, mas tem que ser amigo também dos Estados Unidos, tem que ser amigo da União Europeia, para poder buscar, acima de tudo, os seus próprios interesses, os interesses nacionais. Sem dúvida. Lembrando que a China também, quase todas as hidrelétricas aqui da região também estão na mão dos chineses, não tem como. Senador, obrigado mais uma vez e estamos sempre à disposição aí, qualquer novidade, só avisar, o espaço está sempre aberto. Obrigado. Obrigado, Alexandre, um abraço a você e bom jogo. Para nós. Obrigado, senador. Tá, então, ex-senador Aloysio Nunes, e membro do grupo de transição no grupo de Relações Exteriores, governo Lula, o Aloysio que já foi chanceler no governo Temer, né, ministro das Relações Exteriores, foi ministro da Justiça, da Casa Civil no governo Fernando Henrique e tudo mais. É isso aí. Deixa eu só dar um registro aqui, nós falamos a semana passada do início da construção da favela Marte 3D, ali na Vila Itália, né, a antiga favela da Vila Itália, e ontem o Ministério Público do Estado de São Paulo instaurou um inquérito civil para apurar uma suposta contaminação do solo naquela região. O promotor Sérgio Clementino recebeu aí uma denúncia de uma cidadã, enfim, está o nome dela aqui, e de que naquela região teria existido há muitos anos atrás um lixão e que, ao revirar o solo ali na demolição dos antigos barracos para a construção das novas residências, teria sido encontrado muito lixo em decomposição. E, além da contaminação de lençol freático do solo,
a abertura do inquérito aqui fala do risco de acúmulo de gás, né? Porque o lixo em decomposição acumula gás, gerando aí risco de, enfim, até explosões. Aí, diante dessa informação, o promotor Clementino instaurou o inquérito e notificou a CDHU e a CETESB para que, num prazo de 15 dias, preste informações sobre o caso em tela. Eu procurei a prefeitura disse que nesse momento não tem nada a ver com isso. A CDHU também foi procurada, até o começo desse programa não respondeu o nosso questionamento, e a CETESB, infelizmente, não consegui localizar ninguém da assessoria de imprensa da CETESB, mas, enfim, o espaço está aqui à disposição, a gente vai acompanhar aí. Tomara que não seja nada, seja só pro forma aí, para não atrapalhar esse projeto da favela Marte 3D, que é considerado modelo aí de urbanização, desfavelização e tudo mais, que tem a parceria com aquele Instituto Gerando Falcões, conhecido aí por seu trabalho social junto às comunidades da periferia. É isso aí. Bom, e vamos falar agora do seguinte, que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem à noite, quarta-feira à noite, ontem à noite, considerou constitucional norma que permite ao promotor ficar ao lado direito do juiz na sala de audiências, mesmo quando o promotor normalmente é parte interessada no processo. O questionamento dessa norma foi feito pela OAB, que considera, na ação, que ao ficar ao lado do juiz, o promotor se coloca como uma parte superior ao advogado da parte contrária. Mas sobre isso, para entender o que isso significa e tudo mais, converso agora com o promotor Carlos Romani, que estava acompanhando esse caso faz tempo. Doutor Romani está aqui no Zoom comigo, né, doutor? Obrigado mais uma vez, viu? Sim, bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom, vamos lá, é isso mesmo que eu falei, doutor, é legal o promotor, então, ao lado direito do juiz, e aí eu vou fazer uma de advogado da parte contrária aqui, isso não quebra a hierarquia ali, não divide os pesos, doutor, na hora de uma audiência? Não, eu vou fazer um breve relato do que foi decidido no voto da relatora, que foi... os demais membros do Supremo acabaram acatando esse voto, né? O que a OAB discutiu nessa ação direta de inconstitucionalidade, de 2 artigos da Lei Orgânica do Ministério Público, que determina que o promotor fique ao lado direito do juiz nas audiências, na verdade, ela discutiu a distribuição cênica desses atores processuais, como se fossem atores do processo. Então, essa distribuição cênica daria prejuízo à advocacia, né, que estaria aí numa situação em menor grau. Ocorre que o assento ao lado do juiz não é no mesmo plano físico dele, como se fosse ombro a ombro do juiz. Não é isso que essa decisão determinou ou que a própria lei orgânica estabelece. E sim, que ele fique ao lado direito do juiz numa audiência. Não precisa ser no mesmo plano, de ombro a ombro. Isso por quê? Primeiro, tem juízes, eu me lembro do doutor Osni, já falecido, juiz da infância e juventude, que tinha 2 escreventes, um de cada lado dele, e fazia duas audiências simultâneas, é lógico. Enquanto estava terminando uma, a outra escrevente estava preparando a outra audiência. Então, portanto, não havia aí uma possibilidade de se sentar ao lado, ombro a ombro, do juiz. Por outro lado, Alexandre, eu já me defrontei em audiências que eu cheguei e os advogados, mais de um, tinha 4 advogados sentados do lado direito na mesa de audiência, onde deveria ser o meu lugar. Eu não pedi para que ele saísse de lá, mas... começou a audiência, um dos advogados que não me conhecia perguntou: o senhor é advogado de quem? Ora, se eu tivesse ao lado direito, como diz a lei, eu já seria identificado como promotor, entendeu? Então, portanto, existem circunstâncias iguais a essa. E também no passado, existiu muita briga de juiz com promotor que deixou de fazer audiência porque o juiz não deixou ele ficar do lado direito. Então, portanto, são circunstâncias que atravancam a justiça, atravancam os processos.
Por outro lado, a atuação do MP, conforme diz a relatora, a ministra do Supremo, Carmen Silva, ela é a favor dos interesses coletivos. Ele é um representante estatal em benefício da sociedade. Ele está defendendo a sociedade, está buscando o bem comum, o que não se confunde com a advocacia. Então, em tese, não haveria uma quebra do princípio da isonomia, né? Por outro lado, houve uma opção legislativa. Duas leis, a Lei Orgânica Federal e a Lei Orgânica do Estado de São Paulo, fizeram a previsão disso. Então, existe, na verdade, uma opção legislativa. Se a OAB deseja que isso não exista mais, que então proponha, ou peça para o Ministério Público propor, ou o Congresso propor uma lei, né, onde vai se excluir essa possibilidade. Por outro lado, a posição dos sujeitos processuais numa audiência é um simbolismo. Isso é um simbolismo que deriva de uma evolução histórica, o Alexandre e nossos ouvintes, de uma evolução histórica, como aquele crucifixo que fica lá na sala do júri, que muitos reclamam disso, entendeu? É uma evolução histórica. Isso acontece desde os primórdios, desde quando eu nem pensava em ser promotor ou advogado. E, por outro lado, o que eu achei importante no voto da ministra é que não existe um elemento concreto, a OAB não apresentou um elemento concreto de que a possibilidade física do juiz do promotor, no mesmo patamar ou do lado de direito, possa influenciar ou comprometer a parcialidade do magistrado na condução das audiências. O magistrado é livre. Se o promotor estiver sentado no fundo da sala, atrás dele, ele vai decidir da mesma forma. Não existe uma influência a respeito disso junto ao magistrado. E, por último, também a juíza, a ministra, disse que essa topografia dos assentos, sentar ali ou sentar aqui ou sentar acolá, não fere essa disparidade de armas, que a OAB tanto disse nessa ação direta de inconstitucionalidade. Ela enfatizou muito, fere a disparidade de armas. Não fere a disparidade de armas. Cada um está ali para defender um interesse. O advogado, o interesse do seu cliente, o interesse particular. O promotor defende a sociedade. Existe uma disparidade de arma, está sentado do lado direito e do lado esquerdo do juiz. Em regra, perfeito, como eu disse, o promotor senta do lado direito, porque às vezes chega a 5, 6 advogados, eu recebo advogados de fora numa audiência física, né, numa audiência presencial, o advogado não me conhece. Cumprimento o advogado, ele cumprimenta todo mundo na sala, mas ele, visualizando que eu estou do lado direito do juiz, ele vai saber, esse aí é o promotor. Porque a gente costuma usar um dístico aqui, quando eu entrei na carreira, 36 anos atrás, a gente recebe um dístico do MP. Mas isso aí também é um simbolismo que a gente já eliminou, porque você às vezes tira o paletó, manda lavar na tinturaria e o esquece o broche lá. Ô doutor, o senhor falou de disposição de audiência, toda audiência é a mesma disposição, até para leigos como eu de justiça entender? Não, por exemplo, sempre. A criminal é do mesmo jeito que a cível, um caso familiar, que daí existe. Tem duas partes. Como que é? Quais são as diferenças? A única diferença é no tribunal do júri, que o promotor fica lá do lado direito do juiz, mas num patamar menor. Isso é uma disposição, como eu disse, né, histórica. Desde os primórdios do tribunal do júri é assim. Tanto é que o Lewandowski levantou essa questão no voto dele, dizendo que no tribunal do júri deveria estar no mesmo plano, tá? Mas isso o tribunal, no seu julgamento, não aceitou o argumento dele, Lewandowski, a respeito que ele foi divergente apenas nessa parte do voto, entendeu? Mas não declarou a inconstitucionalidade dos dois ordenamentos jurídicos, como eu mencionei, a Lei Orgânica Federal do Ministério Público e a Lei Orgânica Estadual a respeito disso. Por outro lado, hoje nós temos uma modernidade, viu, Alexandre? Eu estou aqui, pelo meu visor aqui, eu estou do lado direito seu, do meu visor aqui, entendeu? Então, né, mas numa audiência, será que eu estarei do lado direito, se ela for virtual? Onde eu estarei? Estarei no mesmo plano do advogado. E hoje, 99% das audiências são virtuais. Essa semana, só para esclarecer, eu atendi um advogado de São Paulo,
que pediu uma audiência comigo num processo que eu estou dando parecer na Procuradoria, um processo de falência envolvendo mais de 50 milhões de reais. O advogado e a advogada e o falido queriam conversar comigo, fazer o que a gente chama de embargos auriculares, ou seja, né, ele queria esclarecer uns aspectos do processo querendo me convencer a respeito de alguns fundamentos que ele entendeu que deveriam ser pertinentes. Eu os atendi. Agora, imagina se eles viessem de São Paulo aqui, que custo eles teriam para serem atendidos pelo Ministério Público? E eu conversei com eles da mesma forma. Muitos dizem, a audiência virtual não traz aquele elemento. O Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça dizem, olha, isso aí não pode ser implementada a audiência virtual, e sim a presencial, porque o juiz tem que olhar olho a olho, cara a cara. Eu vi que você colocou a mão na boca, assim, eu já sei qual é a expressão que você está pensando, vendo você aqui. O juiz também está vendo as partes. Se a parte faz assim, uma pergunta, não ou sim, você sabe que a pessoa está, você está vendo a pessoa. Então, portanto, eu não creio que haja diferença entre a audiência presencial e a audiência virtual, porque você consegue avaliar olho a olho na pessoa, o juiz, você coçou a sua sobrancelha agora. Então, você percebe como se está lidando o réu, como a parte contrária está lidando naquela audiência, entendeu? Porque fica todo mundo no visor. Perfeito, gente. Tá aí, então, o doutor Romani explicando essa disposição aí que, na verdade, para muitos pode até parecer bobagem, mas, na verdade, tudo tem um rito, é uma né? distribuição cênica, é uma distribuição cênica dos atores processuais. Mas é um rito, uma tradição, né? Enfim, faz parte. Existe há muitos anos, desde antes de eu nascer. Né? E regrado por lei, né, doutor? Que fique claro. Sim. Bom, antes de a gente encerrar, doutor, quero abordar um outro tema aqui com o senhor, se o senhor tiver mais um tempinho aí, porque vamos falar um pouquinho da pandemia, né, que a gente falou muito nos últimos anos. Eu lembro que o senhor lá no comecinho nem lembro mais, 2019, né, 2020, logo no começo da pandemia, o senhor foi o primeiro aqui que já instaurou aí um procedimento para acompanhar as ações integradas do poder público. E agora a gente está tendo aí, talvez, a possibilidade de uma nova onda, tanto que ontem a gente conversou com o pessoal da prefeitura sobre a orientação de novamente se usar máscaras. Como é que o senhor está acompanhando? O senhor tem mantido contato com as diretorias de saúde do Estado, a Secretaria de Saúde aqui de Rio Preto? O que o senhor pode dizer para a gente? Como eu sempre faço, eu mantenho contato direto com a Secretaria Municipal de Saúde, né? Alertando, conversando, dialogando, repassando para eles as informações que eu obtenho do Estado de São Paulo inteiro, né? Nós, a sexta-feira da semana passada, tivemos uma reunião do nosso comitê de crise do gabinete do Procurador-Geral, que ele ainda permanece, esse comitê, não se reúne, logicamente, agora semanalmente, mas com a possibilidade de eventual aumento, vai se reunir semanalmente. E o Procurador-Geral pediu que nós dessemos a ele uma posição, né, já que nós somos assessores dele nesse sentido, a respeito do retorno da obrigatoriedade da máscara ou apenas uma recomendação. Nós discutimos isso no nosso comitê, conversamos com vários especialistas e sugerimos ao Procurador-Geral que faça, por hora, uma recomendação, porque nós temos que acompanhar várias questões que estão ainda pendentes. Quais são essas questões ainda pendentes? Por exemplo, nós vamos ter festividades da Copa agora, com várias reuniões em bares, restaurantes e tudo mais. Nós vamos ter o Natal, vamos ter o Réveillon e depois, proximamente, o Carnaval. Então, a gente tem certa preocupação em relação a isso. As novas vacinas vão chegar só em 2023, possivelmente no meio do primeiro semestre de 2023. E temos também a questão do aumento dos casos nos hospitais, hoje já manifestado pelo próprio HB, isso preocupa. Por quê? Porque se houver um problema em relação ao atendimento hospitalar, aí tem que tomar medidas mais concretas, né? Por enquanto, ainda não temos. Mas, por exemplo, eu fiquei sabendo que a prefeitura, 3 procuradores do município estão afastados da carreira porque estão com Covid. Lá, quando nós conversamos na nossa reunião que eu mencionei do comitê, diz que no MP em São Paulo tem muitos que estão com Covid, muitos funcionários e vários promotores. Então, portanto,
Eu, por exemplo, no meu gabinete, ou em ambiente fechado, ou entrando no Ministério Público, eu tenho utilizado máscara nos ambientes fechados. Procuro utilizar a máscara. Por quê? Porque, por exemplo, nós temos a questão da falta de vacinação de muita gente que não completou o ciclo vacinal. Então, isso também é uma grande preocupação. Por quê? Porque você não completando o ciclo vacinal, você pega a Covid com mais força. Lógico, se você não tiver comorbidade, você consegue escapar dela, mas você transmite muito mais sem a vacina do que com a vacina, entendeu? Perfeito. E amanhã nós vamos ter, amanhã de manhã, a parte da manhã inteira, inclusive com o Gorstein, ainda o secretário estadual de saúde, junto ao Tribunal de Contas de São Paulo, vai ter um evento e o Ministério Público, através do coordenador do Centro de Apoio da Saúde Pública, que trabalha comigo, vai estar presente no Tribunal de Contas para discutir a questão da vacinação da população. Ou seja, o que o Estado pode fazer em relação a essa questão da vacinação para que a gente possa restabelecer novamente esses critérios de vacinação, fazer a população voltar a utilizar a vacina, que é a única proteção que a gente tem. Infelizmente, ontem recebi de um promotor, que eu não vou citar o nome por uma questão ética, dizendo que a vacina traz mais prejuízo do que benefício. Ora, pelo amor de Deus, um promotor num grupo nosso dizer isso, você está entendendo? Ele traz um descrédito para ele mesmo, porque existem milhões de estudos dizendo que protege, que a saúde está protegida e não traz malefício. Isso já está comprovadamente. Tanto é que as crianças estão sendo vacinadas. Bom, o mundo inteiro foi vacinado e não tem notícia de uma morte por causa da vacina, né? Exatamente. Então, o que acontece? Isso fica circulando como fake news e provoca nas pessoas esse receio e elas não vão completar o seu ciclo vacinal. Doutor, ainda sobre isso, eu conversei ontem com a gerente da Vigilância Sanitária, a Miriam Von, que perguntei para ela o número de casos. Ela disse, está crescendo, mas a gente só vai falar no dia 1º de dezembro, contrariando o que acontecia antes, que todo dia se divulgava os casos. Não seria o caso de ter mais transparência? E, enfim, se está crescendo, o município já alertar, não esperar. Aí eu pergunto para o senhor, o MP não poderia, enfim, não vou nem dizer uma ação, mas uma recomendação para que se garanta a transparência desses dados? Sim, duas coisas a gente tem que observar aí. Nós vamos tentar reativar, a partir talvez da semana que vem, os dados diários para repassar para os promotores do Estado de São Paulo inteiro. Mas nós temos um grande problema que não depende da vigilância sanitária e não depende, em tese, da saúde pública. Eu estive numa correição agora, essa semana, e conversando com o juiz, que eu não vou também citar o nome, ele me afirmou que se pegar o Covid, ele não vai fazer o teste. Então, se um juiz disse isso lá para mim, imagine a população, o resto da população. Então, se você, por exemplo, está em estado gripal, toma lá um antitérmico, toma alguma coisa e não vai fazer o seu teste de Covid, como que vai ser lançado no sistema que você está com Covid? Se a pessoa não vai lá fazer o teste. Mas eu digo, pelo menos, dos casos ali que estão internados, sim, que, enfim, ocupação casos, de UTI. Esses casos são lançados no sistema CIVEP Gripe, que o município tem que lançar esse no CIVEP Gripe, que é o sistema que a gente vai buscar esses dados para repassar para os promotores do Estado de São Paulo. Então, nos casos em que foi constatado efetivamente que a pessoa passou por um teste, está com Covid, é lançado no CIVEP Gripe. O município só não põe isso no sistema porque crê que são casos menores ainda, né? Mas eles têm a evolução dos casos, eles sabem a hora de serem o quê? Publicados. Tanto é que você viu, publicava-se diariamente, agora depois começou a publicar semanalmente, depois quinzenalmente. Possivelmente ainda nós não estejamos numa situação que propicie uma informação com o menor tempo possível para ver a evolução da doença. Perfeito. Está aí, doutor Carlos Romani, promotor, falamos aí sobre decisão do Supremo que garantiu a presença do promotor ao lado do juiz em audiências e também dessa
notícia de uma possível nova onda aí de Covid, volta do uso de máscara. Lembrando que a ANAC determinou, né, para aeroportos e aviões é obrigatório o uso de máscara. Doutor, obrigado. E antes de terminar, quanto fica o Jogo do Brasil daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde? Olha, meu palpite seria 2-0 para o Brasil, entendeu? 2-0. Não vou dizer quem vai fazer esse gol, porque aí também seria acertar muito, né? Isso. Mas meu palpite seria 2-0. Aí, se o senhor soubesse, já dá até para apostar aí nesse site de aposta aí, que tem muita gente que está ganhando dinheiro com a zebrinha. Eu não gosto de muita aposta, não. Eu não sou favorável a essa questão de aposta. No passado, muito distante na minha vida, eu tive familiares que gastaram tudo em apostas, deixaram aí minhas tias desamparadas, entendeu? Doutor, Então, aproveitando até esse gancho aí, até me mandaram aqui, a aposta não é proibida no Brasil? Como que esses sites de aposta funcionam? Sim, não, existe aposta legalizada, né? Tanto é que você vai lá na lotérica que aposta, entendeu? Mas existem alguns tipos de apostas que foram legalizadas aí, né? Entendeu? Fazendo-se uma interpretação extensiva das leis, entendeu? Que propicia. Na verdade, isso aí é um grande arrecadador de impostos, né? Sim. Entendeu? O que não arrecada imposto é você ir lá na frente por exemplo, de algum café ali no centro, na Bernardino, e fazer sua fezinha lá, naquilo que não vai pagar imposto. No entendeu? jogo do bicho ali, né? Exatamente. Tá certo. Que é crime, por sinal, né? Crime. Obrigado, viu, doutor? Bom jogo pro senhor aí, bom fim de semana. Obrigado. Para você também, para todos que estão nos ouvindo. Legal, tá aí o doutor Carlos Romani, promotor, só para registrar esse negócio o cara até postou aí numa rede social que ele apostou R$500 na Arábia Saudita, levou uma bolada, né, porque a banca estava pagando não sei quanto, a favorita era a Argentina, e o cara arrancou uma bolada aí desses sites de aposta. E falando em Copa, ontem a gente falou que o Mercadão estava se preparando para o Jogo do Brasil. Hoje madrugada aí foi concluída a estrutura lá. O Flávio está passando aí para a gente, ficou bacanão lá as imagens do Wagner Messias Bueno. Tá aí na tela então. Então quem quiser assistir o jogo, só chegar lá no Mercadão, um telão caprichado de LED, né, Wagner? Não é telão, não é aqueles telão que você não vê nada de projetor, é telão de LED mesmo, então tá bem bacana aí. Chegar cedo, pegar lugar, porque pelo jeito vai bombar os decks do Mercadão ainda. Outro registro que a gente também falou ontem, teve um novo desdobramento hoje, a operação Sufoco aí da Polícia Militar contra usuários e traficantes de drogas aqui na região central. A gente recebeu aí as imagens que agora cedo policiais militares, inclusive do BAEP, fizeram ali deram uma batida ali no começo do viaduto, me fugiu o nome desse viaduto aí, agora Abreu Sodré, ali no comecinho, no finzinho ou comecinho, como queira, da Andaló, indo para a região da represa ali, onde antigamente, há muito tempo, funcionou embaixo a Casa dos Conselhos, e é um local conhecido por mocó, o pessoal dorme aí embaixo do viaduto e tem muita reclamação de moradores, pessoal que anda ali na rodoviária, comecinho da rua Pedro Amaral. Então, tomara aí que dê certo essas operações. O que precisa, eu falei ontem, é um acolhimento para essas pessoas. Não adianta tirar elas dali, que elas não vão desaparecer no ar, né? Para algum outro lugar elas vão, se não tiver um acolhimento, um tratamento, enfim, cada um tem sua particularidade, mas é importante esse tipo de operação para pegar quem está cometendo crime, pelo menos traficantes, enfim, procurados aí pela justiça e tudo mais. E antes de terminar, só deixar registrado, amanhã, sexta-feira, dia 25 de novembro, a Câmara realiza 2 sessões extraordinárias a partir das 9 horas da manhã para a votação do orçamento do município para 2023 no valor de 2 bilhões e 900 milhões de reais. Então, são 2 votações aí, os vereadores têm por
obrigação por lei votar o orçamento do município até o 30 de novembro de cada ano. Isso está na lei orgânica. Então, o presidente convocou 2 sessões extraordinárias para sexta-feira, amanhã, 9 horas da manhã. Além do orçamento, os vereadores vão analisar 32 emendas apresentadas pelos 17 vereadores, indicando aí obras, recursos para as demandas que eles recebem. Tá? Então, se você não puder conferir aqui, tem transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara a partir das 9 horas da manhã. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. E se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã cedinho às 7 da manhã. Mas desde já o programa está disponível nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. Lembrando ainda que você pode enviar mensagens para a gente com sugestão de pauta, reportagem, entrevista, o que você quiser, mandar aí para o nosso WhatsApp 99163-7905. E todas as informações aqui do Legislativo você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br e também no nosso aplicativo Processo Legislativo Digital. É isso aí, esse programa teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, o GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Flávio Furlaneto. É isso aí, gente. Bom jogo para todo mundo, né?